Será que ainda dá tempo de estudar para o concurso do TJ do Ceará, de técnico judiciário, da área judiciária? Essa é a pergunta que eu e Diego mais recebemos lá no nosso direct toda vez que uma banca de um concurso é escolhida. E com o Tribunal de Justiça do Ceará não está sendo diferente. A Fundação Carlos Chagas, a famosa FCC, foi escolhida para organizar o próximo concurso. E quando a banca é escolhida, meus amigos, o relógio ele começa a correr num ritmo diferente. O edital ele se torna iminente. E aí bate aquele desespero tradicional do concurseiro, né? Você começa a ficar se perguntando o seguinte: Júnior, mas eu nem comecei ainda. Ou então eu começo, mas eu acabo parando, sabe? Depois eu volto, não consigo manter uma constância. Será que vale a pena eu me dedicar agora ou será que eu já perdi o bonde? E a resposta curta para isso é o seguinte: dá tempo de estudar para esse concurso, sim. Mas a resposta verdadeira e mais completa é a seguinte: só dá tempo se você entender a FCC e se você parar de estudar do jeito errado a partir de hoje. Se você continuar estudando num ritmo pinga-pinga, sabe, estudando 2 dias e parando 3, aí esquece, aí realmente não vai dar tempo mesmo. Então, nesse vídeo eu vou te explicar exatamente como encarar a FCC e o que você precisa fazer agora para brigar por uma vaga no TJ do Ceará, mesmo sentindo que você está atrasado ou que você está atrasado. E a gente vai conversar sobre tudo isso logo depois da vinheta. E aí, como é que você tá? Tranquilo? Eu sou o Júnior, servidor do TRT, e bora começar aqui a nossa conversa de hoje. Bora lá! Para saber se dá tempo de estudar para esse concurso do TJ do Ceará, antes de mais nada, você precisa saber contra quem que você está lutando. Antigamente, lá na época que eu ainda comecei os meus estudos, sabe, lá na época dos dinossauros, a gente chamava a FCC de Fundação Copia e Cola, porque a gente falava que era só decorar a lei e pronto. Então, se você ainda está com isso na cabeça, esquece isso, tá? Se você for para a prova com essa mentalidade antiga, sinto te dizer, mas você vai rodar. A FCC ela evoluiu. Ela deixou de ser aquela banca meio que só de decoreba, sabe? E passou a cobrar um pouco mais de raciocínio também. Então hoje ela pega a letra da lei, sim, ela não deixou de aplicar a letra da lei, mas ela meio que vai pegar aquela lei e vai aplicar num caso concreto, sabe? Então ela vai te contar uma historinha. O servidor João fez tal coisa, então ele vai te contar uma história e você vai precisar interpretar a lei dentro daquela história. Você vai precisar saber a lei, claro, mas você precisa saber aplicar essa lei naquela situação específica que ele vai estar te contando. Aí eu sei, falando isso, muita gente vai começar a pensar assim: Júnior, então ficou impossível, essa prova ficou nível de juiz. Não, vamos com calma, tá? Não é bem assim, pelo contrário. A banca, ela ficou mais inteligente, mas ela continua sendo, inclusive, até uma das bancas mais justas, assim, no nível de cobrança, sabe, para nível médio, e uma das bancas mais previsíveis também. Então, diferente do Sebrasp, por exemplo, que muitas vezes é subjetivo, cheio de pegadinhas, anulam muitas questões, a FCC ela é mais preto no branco. Ou é ou não é alguma coisa. O enunciado ele costuma ser um pouco mais direto. E isso é uma ótima notícia para quem está correndo contra o tempo. Você não vai precisar ficar lendo doutrinas filosóficas infinitas ou qualquer coisa do tipo. Não. Você precisa focar na lei seca e treinar muito a aplicação dessa lei seca em questões de provas anteriores. Então aqui, com a FCC, o caminho é mais linear, ele é mais reto, tá? Então faça muitas questões de provas anteriores da FCC. É o nosso mantra de sempre aqui do canal, né? Se você não fez questões, você não estudou. Mas, sinto dizer, mesmo com a FCC, a gente tem um vilão aqui nessa história. O calcanhar de Aquiles da FCC continua sendo língua portuguesa. O português da FCC, ele é técnico, ele é um pouco pesado sim, então eles vão cobrar ali, por exemplo, crase, regência, concordância e tudo isso no detalhe. Enquanto outras bancas, elas tendem a focar mais na interpretação de texto, a FCC quer saber se você conhece uma regra gramatical ali um pouco mais a fundo. Então, a sua estratégia para dar tempo de estudar para esse concurso tem que ser a seguinte: você dominar a gramática e treinar a lei aplicada a casos práticos, tudo no estilo da banca FCC, claro. E antes de eu te falar o mapa das matérias que você não pode negligenciar para esse concurso, já faz o seguinte, já clica no botão de like que vai estar aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. E tem mais uma coisa, o YouTube ele liberou o botão de hype aqui embaixo. Então esse botão ele vai aparecer logo depois que você clicar no curtir. Então já aperta o hype aqui embaixo para você ajudar a nossa comunidade a crescer, para você receber cada vez mais conteúdos que vão te ajudar a chegar até a aprovação.
e muito obrigado a todo mundo que ajuda a gente com isso, beleza? Então, dado o like, dado o seu hype e feita a sua inscrição, bora voltar aqui para o nosso plano de estudo. O que você vai ter que encarar no TJ do Ceará? Olhando para o edital da prova anterior do cargo de técnico judiciário, até que saia, né, o edital novo, porque a gente ainda está se baseando no edital da prova anterior, então até que saia o edital novo, a gente vai estudar o seguinte: nas matérias básicas, além de português, né, que é o rei da FCC, você vai ter informática e raciocínio lógico. Então, atenção aqui, raciocínio lógico da FCC não é de se jogar fora, tá? Eles gostam de lógica de argumentação, tabela verdade, aquele básico de raciocínio lógico. Então, se você é de humanas ou se você tem dificuldade com matemática, assim como eu, tenta dedicar um tempinho aqui para você não zerar essa matéria. E se você tem dificuldade com raciocínio lógico e matemática, a gente tem um vídeo aqui no canal que pode te ajudar bastante com isso. É um vídeo para outro TJ, mas se aplica exatamente para essa situação também. Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição para você assistir depois, tá? E nas matérias específicas, o TJ do Ceará, ele costuma cobrar o clássico de tribunais, que é o seguinte, né? Aquele básico do direito constitucional, do direito administrativo, que são a base de tudo, e também processo civil e processo penal. Pode cair também, quando sair o edital novo, legislação específica e organização judiciária do Ceará. Aí eu sei que nesse momento você pode estar pensando, Júnior, mas é muita coisa, eu não sei se eu vou conseguir. E de fato, é bastante conteúdo sim, mas você precisa se lembrar sempre de uma coisa. A profundidade de cobrança, né, para esse nível de técnico judiciário, né, de nível médio, ela é completamente diferente do nível de juiz, e especialmente para uma banca como a FCC. Eles vão querer saber se você conhece os prazos, por exemplo, as competências, os recursos, e se você sabe aplicar tudo isso em alguma situação concreta que eles vão colocar ali na prova. Não é nada demais, tá? Então o nível de profundidade é algo que você vai conseguir lidar. E se você tiver um bom material focado ali e fizer muitas questões da banca para você pegar o jeito de como a FCC cobra nesses casos, você vai avançar muito, muito, muito rápido, tá? Então para esse concurso em especial, o maior inimigo do dar tempo ou não de estudar para esse concurso definitivamente não é a FCC, não. É a sua inconstância nos estudos. E eu vejo isso aqui todo dia, tá? O aluno ele se empolga com a notícia ali de que saiu a banca, por exemplo, estuda 3 dias igual um maluco, aí depois para. Aí fica 4 dias sem pegar no caderno. Aí depois volta, né, por causa da culpa, estuda mais um dia e para de novo. Se você fizer isso, a FCC, meu amigo, minha amiga, vai te atropelar, porque ela vai exigir ritmo de você. Agora, se você sabe que tem esse problema, se você sabe que começa os estudos e depois acaba desistindo, se você sabe que às vezes você tem uma tendência à procrastinação, ou que você não consegue manter o ritmo ali, a rotina de estudos, eu tenho um convite especial aqui para você. Eu e o Diego criamos o Desafio de 15 Dias, que é um treinamento de choque para destravar a sua disciplina nos estudos para concursos públicos. Em 15 dias, só 15 dias, a gente vai te ensinar a sair da procrastinação até você criar tal constância blindada nos estudos, para você começar a estudar e nunca mais parar até você conseguir a sua aprovação. A gente vai dar uma formatada ali no seu cérebro para você estudar todo dia sem sofrer. Então, se você sente que tem esse problema, né, se você sente que esse comportamento às vezes é regular para você, se você sofre com a falta de ritmo, o link para esse desafio ele vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então já resolve logo esse problema para você chegar na prova competitivo. E outra coisa importante aqui também, a gente sabe que a organização ela é bem importante aqui nessa fase. Então, para te ajudar, eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também outros vídeos, às vezes de referência, e também ferramentas e materiais mais atualizados que a gente preparou para os concursos. E para esse aqui também não vai ser diferente. Então, se a gente preparar algum material especial para esse concurso, vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então, dá sempre uma olhadinha ali. Se algum cronograma novo, se algum material de apoio estratégico, ou tiver saído qualquer novidade hoje ou amanhã, a gente vai colocar nos comentários e aqui na descrição desse vídeo. Enfim, se alguma coisa puder salvar a sua preparação, vai estar por ali. Agora, se você é um dos concurseiros comprometidos com a aprovação, que chegou até o final desse vídeo, já faz o seguinte, escreve aqui nos comentários a seguinte frase: eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Escreve porque esse vai ser o nosso combinado para você não parar de estudar até ver seu nome no Diário Oficial do Ceará. E não sai daqui ainda não. Eu vou deixar agora aqui nos cards finais outros 2 vídeos essenciais que vão te ajudar demais com os estudos para esse concurso. Então escolhe o que fizer mais sentido para você nesse momento e já assiste na sequência, beleza? Então abraços e até o próximo vídeo.